entrar online, porque a internet não tá legal aqui, não tá pegando direito. Mas eu fico gravando aqui no celular, porque depois dá pra passar pra quem tá em casa, né? Bom dia a todos, bem-vindos aí à nossa primeira aula. Para quem não me conhece, eu sou a professora Edna Duarte, professora de História. Estamos aqui, né, mais um ano, se Deus quiser, para construirmos aí um conhecimento muito bacana em História, tá certo? Algumas regrinhas eu queria passar para vocês já desde o início. Não é nada para estar puxando a orelha de ninguém, mas são acordos que eu acho legal a gente já ir fazendo e que vocês já fiquem cientes do que a gente vai tratar esse ano. Primeiramente, as avaliações elas vão ter aí uma nova roupagem, né? Não sei se vocês já foram informados disso. Não. Ou seja, não vai ser mais aquela plataforma, não vai ser totalmente mais daquele jeito. Vamos ter algumas presenciais, algumas online, e aí vai sendo modificado. Por isso, eu já queria avisar para vocês de antemão que esse ano a gente precisa prestar muita atenção, a gente precisa se comportar e assim por diante. Outra coisa também que eu queria deixar bem claro é em relação ao uso do celular durante a aula, tá certo? Eu não vou permitir, enquanto eu estou em aula, vocês tirarem foto do quadro. A professora não deu tempo de copiar porque deixou coisa no quadro e como o professor agora. Tudo bem, pode tirar quando eu já tiver saído da sala, mas enquanto eu estou na sala não é para tirar foto do quadro, tá certo? E quem eu ver usando o celular enquanto estiver na sala, eu vou tirando ponto, tá bom? Não tem a qualitativa? A qualitativa é participação, é conhecimento também, né? Participação, desenvolvimento, comportamento, desempenho. Então, eu já vou tirando um ponto dessas pessoas. Até porque, ó, vou mostrar pra vocês. Não sei se algum professor já mostrou. Tá um pouco amassadinho, mas eu vou mostrar. Cada aluno, ele tem uma ficha. E essa ficha, a gente vai anotando o desempenho dele. A cadeira dele da prova bem certinha, ele se entendeu. Gente, vocês entendem, Natan, né? Vocês entendem. Pronto, obrigada. Bem rapidinho, tá? Então, eu queria dizer pra vocês que essa fichinha aqui a gente vai acompanhar, né, todo o comportamento de vocês, tá certo? E também um aprendizado. Aquele aluno que não está copiando, aquele aluno que não está participando, aquele aluno que não está entregando as atividades, vai tudo para essa listinha, tá bom? Isso não é só em história, tá? Isso não é somente em história, tá? Então, assim, a professora vai ser o regime militar, Não, mas na hora de estudar vocês sabem que tem que estudar, né? Também não vou impedir que ninguém fale, que participe da aula, muito pelo contrário. Vocês sabem que eu sou uma professora que eu fico agoniada quando o povo fica calado e não fala na minha aula, e não interage, não diz se está aprendendo, não diz se não está aprendendo, né? Com a pandemia a gente teve aí várias quando a gente está grávida, a gente fica, sabe, um pouco mais cansada. E eu já falei uma aula inteira, essa já é a segunda, aí eu vou ficar um pouco... Parece que eu vou morrer, mas eu tô bem. E a terceira, senhora? Tô no segundo, entrando no segundo. Não. Só depois do terceiro, aí é que começa as ultrações pra saber. E aí, como eu tava falando, eu gosto que vocês perguntem, gente, por favor. Professora, não entendi, porque esse ano as avaliações vão ser um pouquinho mais rígidas. Então, não tem espaço para vocês não entenderem. Até porque história, né, já é uma disciplina que é uma disciplina que vocês acham chata. Mas é uma disciplina que não é difícil. Se você prestar atenção, se você estudar, pronto. Principalmente esse ano, né, que os conteúdos eles são mais, não vou dizer mais fáceis, mas eles são mais contextualizados, eles têm uma visibilidade melhor para vocês, tá? Outra coisa também, Natan, que eu queria dizer para vocês,
é que o nosso livro mudou. Vocês vão receber o livro de vocês essa semana, a gente espera, né? É o que a Natália está falando pra gente. E agora nós iremos trabalhar com a OPET, a editora OPET, que é tão boa quanto a AZ. E eu sou, tipo assim, a super defensora da OPET, sabe? Eu gosto muito. Eu trabalhei 3 anos com esse livro, né? Lógico que esse já tem algumas modificações. É só uma, professora? O do professor é anual, mas eu acho que o de vocês vai ser por bimestre, tá? Mas o do professor é anual, isso aqui é do professor. Mas a gente vai ter um livro para cada matéria. Então, mas é por bimestre. O primeiro bimestre de todas as matérias, aí depois o segundo de todas. Então São 4 livros. São 4 livros, mas com Então, cada esse livro... vai tiver um livro a cada bimestre. É isso? Até ano passado, quando eu trabalhei com a OPET, era assim. Agora não sei se esse ano vai ser, né? Porque todo ano modifica, sabe? Mas eu acredito que seja assim, tá? Então, esse aqui é o livro de vocês. A capa, se eu não me engano, também vai mudar. A de vocês muda. Não sei dizer ainda, tá? O design da gente é assim, professor, anual. E aí ele é muito bem dividido, os assuntos pelo bimestre. Tá, ó, ele é muito bem dividido. Lembra que ano passado vocês ficavam falando assim, professora, que danada a unidade, que a senhora fica unidade e tal, lembra? Era por causa que eu trabalhava com a OPET também já. E aí aqui, ao invés do nome capítulo, é unidade, mas é a mesma coisa. Aí nós iremos ter 2 unidades por cada bimestre, tá? Então a primeira unidade, ela já vai ser para a primeira atividade diagnóstica, ou seja, a primeira prova, a primeira avaliação, tá? Vai ser a primeira unidade, que a gente vai estudar a Europa, tá? A Revolução Industrial, que é uma das partes, assim, a cara dela, é uma das partes que alguns acham chato, mas eu particularmente sou apaixonada pela Revolução Industrial, pra gente entender como é que hoje é possível a gente sair e achar todo lugar com um aplicativo que se chama GPS, né? Para a gente entender como foi lidando essas transformações, como é que o povo antigamente vivia sem celular, sem televisão, sem industrialização, né? Então a Revolução Industrial, ela vai trazer todas as explicações. Natan vai sentar, não é, Natan? Tá bom, obrigada. Todas essas explicações. Aí a gente vai ver, ó, a era das revoluções, não somente a Revolução Industrial, mas o que vai realmente assim abrir o leque das revoluções na Europa vai ser ela. Aí depois nós vamos ver o movimento iluminista, né? O iluminismo, inclusive a gente estudou ano passado, não, você não estudar não, é assunto novo mesmo. E a Revolução Francesa, que também, Revolução Francesa, Revolução Industrial, iluminismo é um dos principais assuntos de Enem, de concurso, de todas as provas que vocês vão fazer na vida de vocês. Em todo canto, olhem, tudo é Revolução Industrial. E aí vocês também, por incrível que pareça, vão estudar, vocês vão me dizer, é porque eu conheço os livros, em geografia, a Revolução Industrial na perspectiva da geografia, que foi que a Revolução Francesa mudou aí no mundo, também na geografia, porque esses livros, eles são interativos, assim, eles dialogam entre si, tá entendendo? Então a professora de história está estudando, vocês estão estudando Revolução Industrial, aí lá no livro de português vai ter uma literatura sobre a Revolução Industrial, geografia também, ciências vai explicar alguma coisa e assim por diante. Ele é bem interativo, sabe? Para que a gente possa construir um conhecimento melhor. Por isso que eu puxo o saco mesmo desse livro. Tá certo? Por enquanto, alguma pergunta? Não? Outra coisa que eu queria mostrar para vocês, que eu acho muito incrível. Lembra que no outro tinha um quadrinho amarelo que a gente ficava, que era tipo uma contextualização. Aí esse aqui, ele vem imagens também, que o outro vinha. Vem sempre imagens que são imagens que têm uma importância para o Enem.
imagens que caem no Enem, são imagens de obras que são super famosas. Artes também trabalha, né, com essa questão. E tem uma contextualização pequenininha para responder. Coisa rápida, vocês estão vendo o tamanho, né? Da pergunta? Não é que seja muito não, é realmente assim, do nosso cotidiano, sabe? Perguntinhas do nosso cotidiano. Então a gente vai ver isso aqui também, que é muito legal. Aí tem muitas imagens, ó. E também tem muitas atividades, não é só no final do livro, sabe? A gente vai estudando e exercitando. Estudando e exercitando. Que na minha metodologia, na minha visão, é muito mais fácil. Porque é muito mais fácil a gente estudar um pouquinho e exercitar, ou é mais fácil a gente estudar o mundo todo e depois fazer exercício, que a gente não lembra mais de nada. É muito mais fácil ir estudando e fazendo exercício. Então, eu gosto muito. Tá certo? Beleza? Alguma pergunta, alguma dúvida? Os novatos? Não? Minha metodologia... Sofia tá aqui, é? Ela é do 8º B. Hã? Ela é do 8º B. Não, ela é do 8º, mas ela tá aqui, não? Meu Deus! É do 8º B. Ela não tá aqui, não? Na cabeça, acho que eu mesma ainda Ela não... deve ter saído da sala e ela tá procurando ela. Eu não estava acostumada com 2/8, sabe? Porque ano passado não era só um, aí a gente fica 8º A, 8º B. Depois de 10 anos ela chega. Pronto, Natan, eu vou apagar. Hã? Tu tá fazendo qual lado? Esse outro lado? Então eu vou apagar esse lado, tá bom? Faz aí, bem rápido, vai. Vamos lá, né? Vamos lá. Natan, licença. Essa parte aqui, né, dessa primeira aula, ela não vai ser para a prova, vai ser só uma introdução mesmo que eu vou fazer em relação à disciplina, tá? Mas aí a segunda aula, e vocês não precisam escrever isso aqui que eu vou explicar. Mas na segunda aula, eu já vou passar o assunto do livro. Aí sim a gente vai ter que escrever um pouquinho, tá certo? Então só pra gente... Olha, vocês não veem não, que eu nunca escrevi muito. O que é história? Se eu perguntasse pra vocês, Natan, você tem que sentar e copiar de lá, que a professora está explicando, senão o pessoal não vai ver. Não, tá complicado assim. Tá bom? Tu tá onde, hein? Tu tá onde, Natan? Ainda? Linda. Meu Deus. Pois vai sentar na sua cadeirinha, vai. Tu quer trocar com esse menino só enquanto você copia, pode ser? Você pode sentar na cadeira dele só enquanto ele copia, depois vocês trocam. Ó, senta ali na cadeira dele. E tenta sentar no lugar, Natan, que você veja. Aqui, Senta Natan. aqui, Natan. Senta aí por enquanto, depois vocês trocam de lugar de novo. Tá bom? Ele vai se levantar todo jeito. Aí a gente pede pra ele sentar. Coloca aí, ó, filho. Na frente da cadeira pra ele. Bota grudando ele aí no quadro. Natan! Olha. Vamos fazer um combinado de ficar sentado? Vamos? Tô bem. Amarelo. Segura essa mochila, só. Amarelo não é amarelo. Mas não. É sim. História amarela. História é verde. Tecnologia. Pronto, fica aí, tá? Não é pra levantar, tá certo? Combinado? Pronto, combinado. Vamos lá agora? Vamos lá. Se eu perguntasse pra vocês, pessoal, o que é história? É coisa antiga. Coisa antiga, tuas ventas.
A história dos antepassados. Sim, história do passado, das coisas antigas. O que mais? Pessoas importantes que Acontecimentos importantes. Revolução, falou? Isso, pessoas que fizeram as guerras. Pessoas que fizeram história. Então, deixa eu só explicar uma coisinha pra vocês. Tá tudo certo. História é tudo isso. História não é apenas uma coisa. História é inúmeros acontecimentos. Mas, primeiramente, a gente tem que entender que história é uma ciência. História é uma ciência. É pra escrever esse nome. Não, é só pra ver, tá? Pra prestar atenção. Mas, professora, como assim? Vocês têm a disciplina de ciências ou já é biologia? Biologia, mas ano passado era ciências. Era biologia. É biologia? É no sexto ano que é ciências, então, né? Sexto ano ainda era Aham, pronto. Mas aí, Eu acho que era biologia. mas aí não é aquele tipo de... Já assinei geral. Mas não é mais aquele tipo de... Né, não é aquele tipo de ciências que a gente está falando. Quando a gente fala que a história é uma ciência, a gente está afirmando que existe um método, que existe uma metodologia para se fazer história, ok? Por exemplo, matemática é uma ciência? Sim, é uma ciência exata, né? 2 mais 2 é 4. Para vocês resolverem isso aqui tem uma fórmula. Então, quando a gente fala que é ciência, a gente está dizendo que tem que ter comprovação. Que tem comprovação. Que tem que ter uma fórmula. Então, a história também. Ela também tem que ter comprovação e ela também tem que ter uma fórmula. Eu, como historiadora, porque assim, as pessoas acham que professor de história é só um professor. Mas nós somos historiadores, tá? Nós escrevemos a história. E para isso existe uma fórmula, existe um método. Eu não posso achar nada. Eu não posso dizer, eu acho, eu não posso tipo, escrever assim. Eu acho que a história de Cabedelo começou no século XX. Não, eu tenho que comprovar por meio de fontes, tá certo? Eu tenho que comprovar por meio de fontes que aquele fato aconteceu. Então, como é que a gente sabe que Hitler foi um nazista, foi o criador do nazismo e matou milhões de pessoas por causa de ódio, né? Matou judeus, matou testemunhas de Jeová, negros, homossexuais. Por quê? Como é que eu sei que ele existiu? Porque existe comprovação, existe fonte que ele existiu. E foi ele, né, que levou ali a Segunda Guerra Mundial a acontecer, né? A eclodir. Então a gente sabe por que Napoleão Bonaparte invadiu Portugal e a família real veio morar no Brasil. Como é que a gente sabe, né? O porquê. As fontes vão mostrar isso pra gente. Então, as fontes é o método, é a fórmula de se fazer história. Da mesma forma que os números é o método de fazer as contas, de estar certo. Eu posso dizer que 2 mais 2 é 5? Não posso, tá errado. Então, também não posso dizer que, sei lá, que eu acho na história. Tudo tem comprovação. Então, tudo que está aqui nos livros não é que seja verdade absoluta, também a gente não pode dizer isso, né? Mas tem comprovação. Então, tudo que a gente estuda sobre o passado tem comprovação. E aí a gente estuda o passado não para só saber da história do passado, aquela coisa chata, aquela coisa, né, repetida. Não, a gente estuda o passado para saber sobre o presente. Para saber por que existe desigualdade social, para saber por que existe linguística e gramática. Hoje, inclusive, eu vinha discutindo isso com o Leandro, porque ele falou... Eu falei uma palavra
que a gente é acostumado a dizer que é do povo matuto. Tipo, colher, mulher. Eu falei tipo assim, dobra as direitas, alguma coisa assim, acho que foi que eu falei. Aí ele falou, por que o pessoal acha que isso é errado? Aí a gente ficou falando, né? E aí a história vai explicar isso, né? A miscigenação, o Brasil sendo um país que recebeu franceses, ingleses, japoneses, chineses, africanos, e aí houve uma junção de tantas nações, né? E aí houve toda uma pluralidade. Então a história, ela me fascina, é por isso que eu sou historiadora, porque ela explica tudo. Ela tem uma explicação para tudo. Ela tem uma explicação para a economia, ela tem uma explicação para a filosofia, ela tem uma explicação para a sociedade, para a política. Ela tem uma explicação para tudo. Então ela, para mim, é uma das disciplinas essenciais na vida de um cidadão. Tanto quanto português e matemática e história, para mim, uma pessoa que não sabe sobre história, para mim é uma pessoa, desculpe dizer, gente, vazia. E não é somente aquelas pessoas que vão para a escola que sabem de história. A gente tem um amigo que ele não tem nem o fundamental completo. E ele é fascinado por história, né? A gente tem aqui mães, avós, pais que sabem tanta história, tanto de história, tanto do passado, tanto da Bíblia, que também é história, que é fascinante, né? Que discute sobre isso, que tem um conhecimento. Então a história não é somente para os letrados, mas é na escola que a gente, né, estuda toda essa... a verdadeira história, vamos dizer assim, né? A história como método, a história bonitinha, mas a história, ela faz parte do nosso meio em inúmeros contextos, tá certo? Tudo bem? Entenderam? Então, quando a gente falar o que é história, história é uma ciência. E o que é que essa história estuda? O que é que a história estuda? Ela estuda o quê? O passado, né? Vamos colocar aqui. O passado. É correto afirmar que ela estuda o presente? Ela estuda também. Ela só não estuda o futuro porque não tem como. Né? Porque o futuro é incerto. Mas quando a gente estuda o presente, a gente já meio que prevê o futuro, né? Só não tem como saber de fato como vai acontecer. Aí, Legal, né? Se você não falar do que vai acontecer, aconteceu. Legal, vou utilizar isso aqui. Aí também. Não, tá tipo vazando, sabe só? Tá certo, gente? Então, história é uma ciência que estuda o passado, é uma ciência que estuda o presente, tá certo? E é uma ciência também que eu gosto muito de uma definição de um grande historiador, né? Ele é considerado o pai da história, que se chama Marc Bloch. Ele é um francês, tá? Já morreu, inclusive, durante a Segunda Guerra Mundial. Ele a história estuda o passado, estuda o presente e estuda, segundo Marc Bloch, o homem no tempo. Essa definição é, para mim, a mais completa. Por que a história estuda o homem no tempo? Quem produz a história, quem faz a história é o homem, somos nós. Nós fazemos a história. Nós vamos passando pelo tempo e vamos deixando as marcas, né? Os grandes feitos foram feitos por quem? Por homens. Vou falar um palavrão. As grandes merdas que foram feitas no mundo foram feitas por quem? Pelo homem, né? O desmatamento é feito pela gente. Então a gente vai vivendo e vai deixando marcas. Mas para fazer história precisa ser só grande personalidade? Não. Os pequenos, como a gente fala, né? Também faz história. Por isso que a história, ela estuda
inúmeras áreas. E tem uma área da história que se chama a história vista de baixo. A história vista de baixo, ou seja, a história dos excluídos, dos marginais. Mas quando se trata dos marginais, a gente não está falando em história sobre questão de bandido, não é dessa questão. A gente está falando dos marginais que vivem à margem, ou seja, à margem da sociedade. A sociedade grande está ali no meio, políticos, médicos, e existem os que estão à margem, os que não estudaram, os que não tiveram oportunidade, os que vêm de uma família, né, que foram famílias pobres e continuaram ali tendo muitos filhos, não tinham como sair daquele grupo que a gente conhece, né? A gente também inclui aí os filhos de escravos, não todos, né? Mas, assim, descendentes de escravos, de pessoas que foram, né, realmente muito massacradas aí pela sociedade. Então, existe essa linha da história, que é a história vista de baixo, que pra mim, assim, é algo que eu gosto muito de trabalhar. Já trabalhei muito com essa área. E também existe outra área da história que estuda, né, que quem desenvolveu essa área foi um italiano que se chama Carlos Ginzburg. Ele é um historiador italiano e ele estuda a microhistória. Ele fundou a microhistória. Ou seja, ele e os seguidores, historiadores dele, eles estudam histórias que nunca foram contadas, pequenas histórias, assim, pequenas pessoas que não foram grandes pessoas, mas que fizeram algo marcante. Ele estuda a feitiçaria, ele estuda muito assim, esses campos desconhecidos e que o povo tem medo, né? Aí tem um livro dele, que é um livro que é histórico, a história, que se chama O Queijo e os Vermes. E por que que esse livro ele é tão fenomenal? Gente, ele é um livrinho assim, ó, pequenininho. O Carlos Ginzburg, ele tava... Carlos Ginzburg. O Ginzburg. Ele tava procurando fontes. Cadê o nome fontes? Fontes de outra coisa, de um trabalho que ele estava fazendo. Em papéis inquisitoriais. Você sabe o que é isso? Documentos inquisitoriais? Não. É da Inquisição, ou seja, da Igreja Católica, da lista da Igreja Católica de pessoas que foram condenadas e mortas por bruxaria, por feitiçaria. E aí ele encontrou um nome que chamou a atenção dele, que era Menóquio de alguma coisa que eu não sei o resto, não lembro agora o restante. Menóquio. E aí a descrição de o porquê que o Menóquio foi morto, foi condenado à morte, chamou a atenção dele, lá no interior, assim, bem no interior da Itália, né? Que ele era um moleiro que tinha feito uma suposição sobre a criação do mundo. Moleiro, gente, é quem mexe com silo, com plantação, com... como é que fala? Com coisa de grãos, tipo que armazena grãos, sabe? Esse tipo de coisa. E aí, o Menóquio, ele era muito pobre, ele não tinha uma profissão nada bem remunerada, nem renomada. E aí o que mais foi chamando a atenção, e ele foi pesquisando, o Ginzburg foi pesquisando sobre a vida dele, é que ele era muito pobre e ele sabia ler, porque geralmente na época, se eu não me engano, era século XIX, século XIX, era muito difícil uma pessoa daquela região saber ler, e ele sabia ler. E ele teve acesso, esse tal desse Menóquio, ele teve acesso a grandes livros proibidos da época. Livros... Letícia. Gente, presta atenção. Quem é do A, fica no A. Quem é do B, fica no B. Se tem algum problema, se precisa mudar de turma, fala comigo, ou com o Portela, ou com o Iarson. Não é pra estar trocando de turma. Ah, chegou, vou ficar lá porque fulano tá lá.
vou mudar de sala porque eu não quero ficar aqui. Não, não é assim não. A gente tem uma lista no computador, tem questão de mensalidade que a gente resolve. Pronto, continuando o que eu estava falando. Então, o menor que ele sabia ler e ele tinha acesso a livros que eram proibidos. E ele começou a conversar com os colegas dele sobre uma teoria que ele criou, que ele achava, sim, e esses livros também eram proibidos, eram tipo autores que eram proibidos pela Igreja Católica, que na época era, assim, fazia o papel hoje da justiça, de tudo. Quem comandava a sociedade na Europa era a Igreja Católica, que era super poderosa, né, da época. E aí ele começou a difundir uma história, uma teoria sobre a criação do mundo, que a Igreja Católica não deixava ninguém criar uma teoria que não fosse a criação, né, de Deus, de Adão e Eva. E aí o que é que ela fazia? Mandava matar todo mundo que pensasse diferente, né? A Inquisição era Isso, muitas. Se você... Pronto. Se alguém... Vamos dizer que a gente estava na Idade Média. Se alguém denunciasse você, Jaciara, por ter inventado um remédio com ervas medicinais, né? Que tinha curado, sei lá, uma doença. E você sendo mulher. Se fosse um homem, tudo bem, eles ainda iam... Imagina. Se for... Sim, muitos. Vai copiar meu pai? Vou depois, tá? Mas só tópicos, não vai ser nada muito não. Aí, se você fosse homem, você ainda tem como se safar. Mas você sendo mulher, porque mulher era pra fazer filho, eu ia falar a palavra bem então. Servir a casa, a família e ter filho, somente. Não era pra ela pensar, não era pra ela estudar, não era pra ela fazer nada. Só fazer nada assim, né? Fazer muita coisa, cuidar de casa, filho e tudo, da família. Enfim, aí alguém denunciava você, tá? Por ter criado isso aí. Aí a Inquisição, que era um setor da igreja, ia na sua casa, ia pesquisar, ia investigar. E aí, se fosse comprovado que você tinha conhecimento demais, aí você era morta, porque você criou algo com ervas medicinais. Então você era uma bruxa. Vai lá, você era uma bruxa. Então isso era inúmeras pessoas. E em cada país da Europa tem uma lista, tem, né, folhas dessas pessoas que foram, existiam essas listas, né, de pessoas que eram mortas, condenadas, tinha a condenação, tinha todo o histórico de como ele foi condenado, de como ele morreu, como aquela pessoa morreu, se foi apedrejada, se foi enforcada, se foi decepada, né? E por que era queimada? Eu já estou falando muito, mas só vou terminar isso. Por que era queimada em praça pública? Por que morria na praça pública? Para servir de exemplo, para não acontecer de novo. Hoje vai acontecer de todo jeito. Mas o povo tinha medo, né? Quem queria morrer, assim. E aí o Menóquio, olha só o que é que o Menóquio criou, né? Ele escreveu também isso, né? Foi mais forte. Ele falou que na percepção dele, o mundo era um grande queijo. Era um grande quê? Queijo. Era um queijo. E que esse queijo, o mundo era um queijo. E que esse queijo foi ficando podre. E aí nasceram os vermes, que somos nós. Por isso que o nome do livro é O Queijo e os Vermes. E aí, por conta disso, ele foi morto. Então, a história, ela estuda, ela pesquisa essas coisas, essas micro-histórias. Tá entendendo? Por isso que é micro. Ou seja, era um homem que não foi grande, mas ele passou pela história e deixou um rastro um pouco complicado, né? Assim, não foi muito alegre a história dele, mas ele criou uma teoria. Então, assim, ele foi um cientista, né? Querendo ou não. Lógico que hoje em dia a gente acha isso um absurdo, essa questão, né, de queijo do mundo, né? Por quê? Porque a ciência avançou tanto que hoje em dia a gente comprova de outras formas. Mas pra época isso era, assim, uma coisa, tá entendendo, de outro mundo. A gente tá na segunda aula já? Não, ainda na... Quer dizer, não sei, porque eu tô cronometrando.
professora passou. Eu de primeiro. 8h48. Essa aula termina de que horas? Vocês têm um horário? 8h55. Hã? Calma aí. 8h55. Calma aí. 9h55? 8h55. E agora é? 8h48. Deixa eu dar a hora da primeira aula, porque aí quem quiser ir no banheiro vai, eu dou 5 minutinhos. Aí vai no banheiro, de 2 em 2, aí a gente volta e vai para a segunda aula, tá? Me avisem, só para eu vou finalizando aqui rápido, tá? Então a história, ela vai estudando o homem no tempo. Todos nós fazemos história, nós deixamos nossa marca. Nosso quarto, por exemplo, nossa casa é cheia de coisas que tem a nossa cara. Com certeza. Sim ou não? O quarto de vocês. E João Gomes ensinando a minha mãe. O quarto de vocês. Oi. O interessante da história é que tudo tem história, né? É. Sim, até tem história. A vida é uma grande O história. já o meu na mão tem uma história. Isso, tem uma história de por que ele foi criado, né? Quem lhe deu, quem não lhe deu. Não, me dá. Com glitter? Ela tinha um álbum de glitter. Menina. Esse aqui tem cheiro de perfume. Cheiro de Johnson. Ela bota perfume dentro da Agora barraca. esse aqui não tá. Tem cheiro de... Vai me animar com isso. Se der não passando, professora, ainda. Tá meio estranho, mas tudo bem. É. Então, pessoal, só um minutinho, gente. Vamos lá. Isso aqui já tá um pouquinho longo, mas a gente vai vivendo e vai A deixar. história é longa. É longa, é. A história É. Aí eu só queria explicar pra vocês, explicar não, relembrar pra vocês, né? Só finalizando isso aqui que a gente vai deixando, né, nossa história no tempo, quando a gente é criança, nossos objetos são uns, vai crescendo, a gente vai gostando de outras coisas, de outras músicas, né? De outros gêneros. E a história também, ó, pra gente entender a história, os historiadores foram muito massa. Hein? Você não para o outro lado. Não, mas tu tava copiando? Não, né? Por que os historiadores foram massa? Porque eles criaram o tempo histórico. O que é um tempo histórico? O que é o tempo histórico? É a divisão dos períodos. Eles fizeram, ó, uma linha bem retinha, igual essa minha, tá? E aí eles dividiram, não, a história ela foi... A história ela foi sendo feita... Que é que eu tô explicando. Que é que eu tô explicando. Não, você está conversando. Mas eu convido aí também. Mas tá atrapalhando. Obrigada. Olha só, a história, ela vai sendo refeita todos os dias. Hoje mesmo, com certeza, já descobriram outra coisa. E depois vão sendo agrupando aqui. Por exemplo, a pandemia, né, do Covid-19 ainda não entrou nos livros, mas com certeza vai entrar. Né? Vai entrar sim, tá? Então, o tempo histórico, ele foi feito para que a gente pudesse entender... Meu Deus, tá vazando tudo. Para que a gente pudesse entender como a história ela foi acontecendo e para agrupar essas pesquisas que foram sendo feitas, essas comprovações. Então, o que é que acontece? Primeiro de tudo, lá no 6º ano, vocês estudaram... Vocês lembram qual foi o primeiro conteúdo do 6º ano? Eu aprendi no 7º, no 6º. É, professora, realmente. Você tá é boa, hein? Olha o que foi. Pré-história. Período pré-histórico. E o que é que estuda isso aqui, ó? O surgimento do homem até o surgimento da escrita. Foi verdade, professora, porque sabe o que eu me lembrei? Que o professor falou sobre a história lá dos macacos. Isso, a evolução do homem, né? Fala também sobre os períodos paleolítico, neolítico e da dos metais, né? O surgimento e a evolução do homem. Então, a pré-história é o primeiro período do tempo histórico.
histórico. E se chama pré-história, olha que magnífico isso. Se chama pré porque não tinha escrita. E os primeiros historiadores não colocavam essa parte da história. Só que se fala sobre o surgimento do homem, acharam interessante, porque assim, só é considerada história depois da escrita, por causa que tem como comprovar. Só que mesmo que os homens da pré-história não tinham escrita tipo como a gente conhece hoje, mas eles tinham códigos, que eram as pinturas rupestres, que hoje em dia é considerado uma forma de escrita, né? Era um meio que eles utilizavam para que eles pudessem ali se comunicar com o mundo, né? Registrar. Então nós temos a pré-história, é o primeiro período da história, tá? Primeiro. Depois nós temos história antiga, isso é um G. O que é antiga? Antiga. É Roma, Grécia e assim por diante. O que é história? Antiguidade. Antiguidade, é história antiga. Por que se chama antiguidade? Porque isso aqui foi onde criou todo o conhecimento A gente está na moderna, né? Ou é contemporânea? contemporânea. Ou pós-contemporânea. Depende muito das teorias hoje. Certo? Aí nós temos história antiga, que é o segundo período. Depois da história antiga, nós temos, quem lembra? Idade média. Muito bem, que a gente estuda a Europa. E média? O que é média? Idade média é a idade do meio. Aí depois nós temos a idade Moderna. moderna. Aqui é a terceira, aqui é o quarto. E depois nós temos a que nós estamos até agora, que é a idade contemporânea. Muito bem, contemporânea. Que é o quinto período, né? Ei, professor, Oi. já tá na hora, não pode engolir. Não. Espera aí que eu vou terminar aqui pra gente ir. Tá? Então, esses períodos da história, eles são importantes porque é a partir deles que a gente vai entendendo linearmente a história. Ah, professora, quer dizer que se eu estudar... Quer dizer que se eu estudar a idade moderna e aí eu estudar depois pré-história, eu não vou entender, não? Vai entender. Só que aqui tem uma linha, entende? Uma linha de que vai, né, acrescentando e assim sucessivamente, ok? Quem quer ir no banheiro? Quem pediu primeiro foi? E eu também. Pronto. Vamos saindo de 2 em 2? Sai primeiro quem pediu. Ela. Pronto. Pronto, uma menina e um menino. É melhor, para não ficar duas meninas no banheiro. Tá certo, gente? Aí a gente já vai entrar, ó. A gente vai estudar a transição da Idade Média para a Idade Moderna. Professora, eu posso ligar pra minha mãe rapidinho? Pode, fica ali na porta. Tirar foto. Deixa eu